Pessoal, uma excelente notícia para vocês. Eu vou falar agora do PL 4769, que trata especificamente da aposentadoria por invalidez. Eu vou te falar como está esse projeto, eu vou te falar como anda, tá? E ainda vou te trazer uma verdadeira aula aqui sobre aposentadoria por invalidez para que você entenda a realidade dos fatos. Quando você me acompanha aqui no canal, eu não tenho dúvidas que você é uma pessoa que fica mais antenada, porque a gente traz verdadeiras informações cruciais aqui para você. Beleza? Vamos lá? Então presta atenção comigo aqui, ó. Aposentadoria por invalidez. Vamos entender uma coisa. Existe o PL 150, lá no Senado Federal, que foi apresentado pelo senador Paulo Paim. O que você tem que entender aqui, tá? O que eu quero que você foque muito aqui. A aposentadoria por invalidez, ela tinha uma regra. Antes da reforma da Previdência e depois da reforma da Previdência. Antes da reforma da Previdência, funcionava da seguinte forma. Você trabalhava e pagava a sua contribuição todo mês, correto? Ok. E a partir daquele número de contribuições, o INSS ia calcular tudo que você contribuiu, ia tirar as 20 menores contribuições e a partir dali ele calculava o valor da sua aposentadoria. Então, só para você entender, ele ia calcular as aposentadorias, tirava as 20% menores, ou melhor, pegava as 80% maiores e calculava. Isso fazia que o seu valor ficasse um pouquinho mais alto. Ou você poderia também, no caso de servidor público, usar essa mesma regra, que seria as 80 maiores aposentadorias, ou o último benefício, o que fosse melhor, tá? O que acontece aqui? Como o servidor tinha o direito de ter o seu último benefício, vamos lá, só por exemplo, vamos dizer que ele recebia R$3.000 de salário. Nesses R$3.000 de salário, se ele calculasse os 80% maiores, talvez não dava 3.000, dava 2.400, 2.500, porque nem todos os salários têm o mesmo valor. No caso do servidor, se o último salário fosse maior, ele poderia escolher o último salário. Entenderam? No caso do INSS, não. Foi aqui que o senador Paulo Paim apresentou este projeto, dizendo que os aposentados por invalidez possam ter uma renda mensal correspondente a 100% do salário de benefício, tá? Ou igual ao último salário, se isso for maior. Ou seja, a intenção do senador Paulo Paim aqui foi equiparar, colocar igual o valor da aposentadoria do servidor e do aposentado do INSS. Só que depois disso aqui, veio a famigerada reforma da Previdência. Reforma da Previdência que causou um buraco. Porque a partir de agora, a partir de 15 de novembro de 2019, quem se aposenta por invalidez não tem mais o direito de escolher as 80% maiores valores de benefício ou o último salário. Quem se aposenta por invalidez depois da reforma de Previdência, ele tem de plano 60% do valor do salário. Então, deixa eu te explicar. Vamos dizer que o salário de um cidadão seja R$1.000, depois da reforma, tá? R$1.000. E ele tem 10 anos de contribuição e fica inválido. O salário dele automaticamente cai para R$600, só 60%. E a cada ano, depois dos 20 anos de contribuição, no caso de homem, ele ganha mais 2%. Então, para ele poder aposentar de forma integral aqui, com o seu salário de contribuição, nesse caso, ele teria que trabalhar 40 anos para poder se aposentar por invalidez com salário integral. Essa é a reforma, já é real. Ou seja, quase ninguém consegue. Arrebentou a grande maioria dos aposentados. É fato. Esse projeto, que é o PLS 150 do Paulo Paim, ele foi aprovado no Senado.
chegando aqui na Câmara dos Deputados, ele foi aprovado na primeira comissão, que foi a comissão, tá, de Seguridade Social e Família. Ele foi aprovado o parecer. Agora, ele está na Comissão de Finanças e Tributação. E aqui na Comissão de Finanças e Tributação, ele está esperando a designação de um relator. Ele precisa de alguém para relatar esse projeto. Que bom que seria se fosse aqui um dos nossos membros da bancada do aposentado. Então, nós vamos correr atrás, fazer o pedido de designação de relatoria para esse projeto tão importante para os aposentados, tá? Só que esse projeto se tornou ainda mais importante, tá? Aqui o parecer, só para que você entenda. O projeto de lei, né, que é o 4769 de 2012, de autoria do senador Paulo Paim, resulta da aprovação do PL 150, tá? E aqui, dentro da sua proposição, o senador queria garantir que o aposentado por invalidez, inclusive decorrente de acidente de trabalho, fosse equivalente em sua renda mensal de 100% do salário de benefício, ou seja, tivesse 100% do valor do benefício. Em sua justificativa, tá, o autor argumenta que a legislação tinha suas regras próprias, mas que depois da reforma da Previdência, se viu mais necessário ainda aprovar esse projeto. E aqui é a grande questão. Esse aqui é o relatório, tá? Que eu estou lendo para vocês. Aqui, os relatores do projeto entenderam que não só é suficiente 100%, porque quem se aposenta por invalidez, geralmente ele tem gastos mais elevados. E solicitou que esse valor aqui seja de 110% do benefício, mais 2% por cada ano de contribuição do segurado. Ou seja, mudou a regra da reforma da Previdência, estabelecendo aqui, neste caso, que a aposentadoria por invalidez seja no valor mínimo de 110%. Então, lembra aquele caso de quem ganhava R$1.000? Ele começaria com R$1.100, ou seja, 110%. E esse projeto tem grande chance de ser aprovado. Só que agora ele vai enfrentar, sem sombra de dúvidas, a sua maior dificuldade, o seu maior obstáculo, que é a Comissão de Finanças e Tributação. Então, se esse projeto for aprovado, ele vai reestabelecer, ele vai mudar a maldade que aconteceu na reforma da Previdência, que arrebentou o pobre do aposentado por invalidez, e vai incluir aqui nessa pauta a possibilidade dele já iniciar com uma aposentadoria de 110% do valor do salário de benefício e mais 2% por ano de contribuição do segurado. Pode chegar com que o salário aqui chegue a 150%, ou seja, aquele mesmo que aposentou ganhando apenas R$600, no caso da reforma da Previdência, se esse projeto for aprovado, no caso idêntico, e se ele contar com mais de 20 anos de contribuição, ele pode chegar a receber aqui até 150%, ou seja, R$1.500, de 600 para 1.500. Excelente medida, tá? Então, eu acho que é uma medida meritória, a gente tem que falar sobre isso. Se você puder, compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, para que eles saibam da existência do PL 150 do Senado e do projeto de lei 4769 da Câmara dos Deputados. Um grande abraço.